Oi, minha fofura, aqui é a Sil e esse é um tutorial de festa junina. Uma amiga pediu para mim fazer uma saia para ela junina e eu vou mostrar aqui para você todo o passo a passo. Estou mostrando aqui os aviamentos que eu vou usar e também o tecido. O tecido que ela escolheu é uma franela 100% algodão. Essa é a auréola do tecido e é por ela que a gente vai se situar para cortar as faixas. Então eu vou arrumar o tecido aqui bem certinho e vou cortar as faixas. Vou usar a minha régua de patchwork, mas você pode medir as faixas com a sua fita métrica sem problema nenhum. O comprimento da saia ela escolheu com 45 centímetros, então eu vou cortar as faixas com 17 centímetros, que 2 centímetros é a margem de costura, porque como eu vou franzir, né, e fazer barra, 2 centímetros dá uma margem bem legal. Vou cortar as faixas com ele aberto, porque assim não corre o risco de eu dobrar e cortar ele torto. Cortei duas faixas que são para a cintura. E aqui eu vou cortar as outras faixas do outro tecido, sobrepondo as primeiras faixas para ficar tudo certinho e o mesmo comprimento. Também vou seguir ali o padrão do xadrez, né, para não cortar ele torto. Para franzir as partes, eu vou usar este calcador, que eu gosto muito dele, ele franze bem certinho, e vou usar a minha máquina doméstica, a Sakura. Primeiramente eu franzi uma faixa para ver o tamanho que ela ia ficar depois de franzida. Então ela tem 1,5 e ela ficou com o tamanho de 1 metro. Agora eu vou juntar as primeiras faixas, né? E vou colocar direito com direito, porque eu vou fazer uma costura francesa. Então eu coloco direito com direito, passo uma costura na largura do calcador, bem tranquilo, dou o retrocesso aqui no começo e o retrocesso no final. Depois de passar da costura, eu vou refilar, eu corto todo o excesso ali, não muito perto da costura, tá, gente? Porque se cortar muito perto da costura, ela vai descosturar e daí não vai dar certo a costura francesa, né? Com muito cuidado eu corto ali, tudo bem certinho. Agora vamos virar a peça e passar novamente uma costura com a largura do calcador, se atentando em esconder a primeira costura, né, para ficar certinho a costura francesa. Dá uma vincada ali e passa uma costurinha, bem simples, não tem segredo nenhum. Esse acabamento fica muito bonito, a costura fica toda escondidinha. Olha que lindo fica esse acabamento. Esse é o avesso e esse aqui é o direito. Olha que lindo que fica. É muito bonito esse acabamento. Juntei os babados também com uma costura francesa. E agora eu vou juntar o babado com a primeira faixa. A minha primeira faixa tem 3 metros. O meu babado precisa ter 3 metros para dar certinho ali na hora da costura. Mas é muito simples, gente. Como eu sei que franzindo 1,5 metro ele fica com 1 metro, então eu preciso de 3 faixas para dar certo os 3 metros. E aqui, né, acabou a bobina, acabou a linha da bobina e eu fui trocar, né, vida que segue, continuei costurando. Fiz a costura francesa também. Essa saia vai ser toda costurada com costura francesa, não vou usar overlock, tá, gente? Então, você vai poder fazer tranquilamente na sua máquina doméstica.
Como o franzido gera volume, fica um pouquinho chato de fazer a segunda costura, mas com muita paciência dá tudo certo e o acabamento fica muito bonito. Olha o resultado desse acabamento. Fica muito bonito, a costura fica escondida. É uma ótima opção para você que não tem overlock, tá? Fica muito lindo, a peça fica muito limpa. É um acabamento muito legal. Aqui a nossa saia já tá tomando forma, né? Eu fiz a conta para saber quantas faixas ia usar ali na última camada e deu para mim 4 faixas. Mas o que vai interferir para você é o calcador que você vai usar para franzir as faixas, né? Cada calcador ele franze de uma forma diferente, né? Eu gosto desse calcador Ruffalo, mas tem o outro calcador mais simples, né? O que você escolher vai dar muito certo. Vou franzir a parte de cima também, porque assim o meu cos fica menor, né? Se eu não franzir, eu vou ter que fazer um cos de 3 metros. Então eu vou franzir e fazer um cos menor. Para fazer o cos, eu usei 2 faixas de 1 metro cada para dar os 2 metros. A largura eu usei de 12 centímetros, eu acho que o cos fica muito legal, eu gosto de cos mais larguinho mesmo. O cos não tem segredo, gente, eu vou juntar as duas partes e passar uma costurinha. Passado a costura, eu vou abrir bem certinho e vou costurar essa parte aqui, ó, dos 2 lados, porque assim fica mais fácil na hora de passar o elástico. Porque se eu deixar ela soltinha, a hora que eu for passar o elástico, ele vai enroscar e vai dar muito trabalho, né? Então eu costuro essa beiradinha, né? Essas 2 beiradinhas para não ter erro na hora de passar o elástico. E fica assim, bem presinho e fica muito bonito também, gente. Olha só que legal que fica. Vou juntar as laterais, vou fazer também a costura francesa. O certo é tirar a auréola, tá? Eu não tirei, vida que segue. Vou ajustando as costuras, né, para dar tudo certinho ali na hora que eu for costurar. Alfineto, você pode alinhavar, mas eu decidi alfinetar, né? Para mim ficou mais fácil. E vou juntando ali e com muito cuidado, né, para fazer a costura francesa. Passo uma costura com a largura do calcador, com muito cuidado. Vou refilar sem pegar a costura e vou virar ela e passar novamente uma costura e o acabamento vai ficar muito bonito. Olha o acabamento, como ficou bonito. É muito linda a costura francesa. Olha o direito, ficou muito perfeito. Eu super amei. O cos, eu fui no ferro e dobrei 1 centímetro e passei o ferro para ficar certinho, né? Vincar bem. E aí eu vou colocar no meu cos. Eu vou colocar desse jeito, gente. No avesso da saia, eu vou colocar o direito do cos. Vou alfinetar tudo certinho e passar uma costura. Vou passar uma costura ali, na largura do calcador, né? Bem tranquilo, e vou alfinetar toda essa parte para não sair do lugar. Você pode alinhavar também, mas para mim deu boa alfinetar, né? O tecido é plano, então deu tudo certo. E alfineta em toda a cintura, tá?
Chegando no finalzinho, eu vou juntar as duas partes, né, direito com direito, e vou passar uma costura para ficar certinho o nosso cos e ficar mais fácil na hora que eu for fazer a costura para juntar com a saia. E agora eu vou costurar ali as laterais para ficar mais fácil na hora de passar o elástico. Parece que vai dar errado, gente, tem muito tecido ali, mas no fim dá tudo certo. Eu gosto desse método, mas você pode ver o método que fica mais fácil para você. E aqui, né, acabou a linha da bobina e vida que segue, né, gente? Sempre acontece isso e eu fico tipo, meu, como assim? Agora é só passar uma costura juntando o cos com a saia. Toma cuidado com os alfinetes, tá? Pra não se espetar. Eu sou campeã em espetar alfinete no dedo, gente, é incrível. Mas você toma cuidado e é só passar uma costura ali, juntando o cos com a saia. Aqui escapou a linha da agulha. Primeira parte do cos ok. Agora eu vou virar ele pro direito da saia e passar uma costura. Também vou alfinetar tudo certinho e vou passar mais uma costurinha com muito cuidado, né, gente, para não se espetar ali nos alfinetes, com muita paciência, que no final dá tudo certo. Deixei um espaço para passar o elástico. A cintura é tamanho 100, então eu fiz um elástico de 80 centímetros, para não ficar muito folgado nem muito apertado. E vou passar ele com o alfinete de segurança. E eu sempre gosto de marcar com a caneta dos dois lados, né, a frente, para dar certo na hora que eu for juntar as partes, né, para ficar bem legal e não deixar o elástico ficar virado, né. E com o alfinete de segurança eu vou passando o elástico com muita calma, gente, muita paciência, para ele não virar ali, né, e ficar aquele elástico feio. Depois que eu passei o elástico, eu vou juntar, né, e passar uma costura bem reforçada para ele não descosturar. Para fazer as alças, eu cortei duas faixas de 1,15 m por 10 centímetros de largura e depois eu cortei duas faixas para fazer o babado. E o que eu fiz ali foi deixar a pontinha arredondada, né, para ficar mais bonito. Eu cortei essa faixa com 50 centímetros e depois eu vou franzir ela. O acabamento do babado é bem simples, eu vou dobrar duas vezes e passar uma costura com muita calma, muita paciência. Ali a primeira voltinha é chata mesmo de fazer, mas com paciência dá tudo certo. E essa parte é a parte que eu mais gosto, é a parte da decoração. Eu usei essa fitinha pink, que é o que a minha amiga queria, né? A saia em tons de pink e rosa. E depois de franzir o babado, eu coloquei ele no meio da minha faixa e fiz um sanduíche. Alfinetei tudo certinho e vou passar uma costurinha. Essa faixa ela vai ser removível. E agora eu vou desvirar com um alfinete de segurança. Muita paciência agora, gente, por causa do babado fica bem ruim de desvirar. Mas com muita calma, no fim dá tudo certo. E olha que lindo que ficou, eu super amei, gente, ficou muito lindo. Na saia eu vou colocar este passa-fita rosa, porque já que a saia é em tom de rosa, né, eu vou usar esse passa-fita.
E eu vou costurar ali na beiradinha, né, de cada canto, com muita paciência, arrumando ali a costura de baixo, né. Vai ter um pouquinho de volume por causa da costura francesa, mas não tem problema, é só ir ajeitando que no fim dá tudo certo. Vou colocar também esse barradinho que eu achei muito lindo e foi super aprovado pela minha amiga, ela super amou e vai dar um charme todo maravilhoso nessa saia. Voltando para as alças, eu vou enrolar a pontinha aqui para dentro e passar uma costurinha. E vou passar uma costura a toda a volta da faixa para ficar bem firme e bem mais bonita. Olha que linda que ficou super amor. Para fazer a barra é bem simples, eu vou dobrar 1,5 cm e depois 1,5 cm e passar uma costurinha em toda a volta. E para dar um charme todo especial na nossa saia, na barra vou colocar esta renda maravilhosa e vai dar um charme super incrível. Olha que lindo que ficou, com muito amor. Chegou a hora de fazer o laço. O laço eu peguei um tecido de 36 por 16 e dobrei e passei uma costurinha, deixando um espacinho para virar ele depois, né? Bem simples. Passo uma costurinha aqui, dá o retrocesso, né, no começo e no final, aí eu pulo, deixando um espacinho e continuo fazendo a costurinha. Passada a costura, eu abro ele e marco bem certinho ali o meio, né? Para não ficar torto, vou ajustando bem legal e passo uma costura nas laterais. Esse é um jeito bem simples de fazer um laço, tá, gente? Fica muito bonito, fica muito legal. Pela abertura, eu viro ele para o lado direito, né? E você vai ver que é super simples, tenha paciência, que eu deixei a abertura um pouco menor, mas dá certo, só ter paciência. Com agulha e linha, eu vou alinhavar no centro para ficar bem certo esse laço, né? Para na hora que colocar o arremate aqui do meio, ele não ter perigo de escapar, né? Então eu alinhavo, dou 2 voltas ou o que você achar melhor, né? Para ficar bem certinho e ficar bem preso e não ter o perigo de ele desmanchar, né? Vou aproveitar e colocar as fitinhas para deixar esse laço mais charmoso e vou prender aqui, ó, bem certinho, aí não tem perigo delas escaparem. Para o acabamento do laço, peguei uma faixa de 15 centímetros por 4,5 de largura, dobrei e passei uma costurinha com a largura do calcador da máquina. Com o alfinete de segurança, eu viro a peça com muito cuidado, né, gente? Cuidado para não se espetar no alfinete. Isso é super normal. Então, com muito cuidado, muito carinho, faça ali o alfinete e desvira essa faixinha. Com a faixinha pronta, eu já vou juntar ela ali com o laço, né? Vou arrumando direitinho, deixando bem certinho, tanto o laço quanto as fitas.
levo a máquina e passo uma costura bem reforçada para não abrir e o acabamento ficar perfeito. Depois é só cortar o excesso e virar a costura para dentro para deixar o acabamento super perfeito. Vou usar um bico de pato, porque daí esse laço vai poder ser usado na alça ou no cabelo. E olha como ele ficou lindo, gente. Reta final da saia. Aqui eu vou usar este calcador, que é o calcador que a minha máquina faz a casinha de botão. Na sua máquina pode ter outro jeito de fazer, né? Tem máquinas mecânicas que tem um outro passo para fazer a casinha de botão. Mas a minha, como é eletrônica, ela é bem simples. Eu só aperto o botão e ela faz a casinha de botão que eu escolher, né? Então fica ao seu critério como você vai fazer a casinha de botão e você pode fazer manual também. Casinha de botão eu vou fazer na alça, porque na saia eu vou colocar um botão. Então a minha amiga vai poder usar a saia sem a alça e com a alça, e assim fica super prático. Depois de pronta, eu uso o abridor de casas e olha que linda que ela fica. Fica muito amor. E lembrando, você pode fazer ela manual também. E olha o avesso da peça como que ficou. A costura francesa deixa o acabamento bem limpo. Eu super amei, gente. Achei que ficou super legal. E agora eu vou mostrar para você o resultado. Olha o charme que ficou essa saia, gente. Tá maravilhosa. O lacinho super versátil, dá para usar na saia, dá para usar no cabelo. Olha os detalhes em rosa, a fitinha rosa. Ai, que linda, como eu amei esses detalhes. Olha a renda, que charme que ficou. Ficou muito bonita. O detalhe das alças ficou maravilhoso. Olha que lindo. E atrás? Atrás ficou muito mimo. Olha que frufru maravilhoso. E olha o detalhe da saia. Super, super amei, gente. Se você gostou desse tutorial, deixa um comentário, já curte, compartilha com aquela amiga. Se você fizer uma saia inspirada nesse tutorial, manda lá no meu direct do Instagram, @lendária sonhadora. Eu vou adorar compartilhar o seu projeto. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijinhos da Sil, a lendária sonhadora.